Prazer de ouvir a apresentação do professor Marcos de Lorenzo Messina, atualização no diagnóstico e tratamento do leiomioma uterino. Marcos dispensa apresentações, todos conhecem, e nós teremos também os comentários do professor Nilo Bosini, em sequência à apresentação do Messina. Messina, por favor. Bom, eu queria inicialmente agradecer... Os microfones fechados, por favor. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade ao senhor e à clínica, né, como um todo. Eu falo que eu nasci dentro da USP, né? Eu fiz a minha graduação em engenharia, como acho que a maioria das pessoas sabe, na USP. Depois eu fiz a minha graduação em medicina na USP também. Ou seja, a USP é a minha casa e é onde eu, acho que grande parte da minha vida fiquei aí. Grandes colegas, grandes amigos, aprendi muito, continuo aprendendo bastante. Até um certo ponto emocionante parar e voltar e ver todos vocês aí. Eu gosto muito mais do presencial do que online. Eu ainda falo para vocês que não estou ainda confortável com essas reuniões online, eu prefiro presencial, né? Mas cada um de vocês que estão aqui nessa reunião hoje me remetem a um momento da minha vida, então muito obrigado a todos vocês, né? E não vou ficar falando, existem até pessoas que não estão aqui, que eu, essa semana, particularmente, pensando muito no Magro, que mioma, cirurgia, era um cara que nunca me deixou na mão, na residência, na preceptoria. Então, se ele pudesse estar aqui também, eu ficaria muito feliz, mas agradecer, né? E vamos, acho que podemos dar início aí, né, Giovana? Vou compartilhar minha tela para a gente falar um pouco sobre o mioma, que foi a demanda aí do professor. Então, aqui começando. Então, o tema de hoje é atualização no diagnóstico e tratamento do mioma uterino, né? E, inicialmente, eu gostaria de declarar minha ausência de conflito nessa apresentação, como determina aí o Conselho Federal de Medicina, né, CRM, e dizer que estou muito confortável com a apresentação dessa aula, uma vez que grande parte da minha linha de pesquisa, minha atuação no Hospital das Clínicas foi nesse tema, né? E iniciar a apresentação, né, fazendo uma divisão didática do que eu preparei para vocês, né, que vai desde o aspecto epidemiológico, clínico, imagem e algumas modalidades de tratamento que têm aparecido, né, e como foi uma demanda do professor Salomão falar coisas novas. Então, eu vou pensar dentro desses tópicos coisas que me chamam a atenção, coisas novas, coisas que podem acrescentar, né, a nós, ginecologistas, no contato diário com as pacientes com mioma uterino. A primeira coisa com relação à epidemiologia, é muito importante falar em epidemiologia e mioma, por quê? Porque hoje, se a gente for fazer um cálculo estatístico, a gente vai se deparar com um número muito grande, né? Uma porcentagem de mulheres muito grande, são 6 milhões de mulheres portadoras de mioma uterino no Brasil, demonstrando que é uma doença de altíssima prevalência, grande incidência, né? E é o dia a dia do ginecologista, né? E são mulheres que constituem uma nova mulher. Essa mulher hoje, ela é independente, trabalhadora, posterga a gravidez, ou seja, nos últimos 30 anos, houve uma mudança muito grande do comportamento e da inserção dessa mulher no mercado de trabalho, né? E com isso, o que aconteceu? Aumentou a incidência de miomas, né? E outra doença estrogênio dependente também, né? Que é a endometriose e mulher sem filho. E hoje a gente se depara, quem faz o ambulatório de mioma, principalmente aqui no Hospital das Clínicas, se depara com desafios, né? Então, são casos cada vez mais graves, mais difíceis, né?
mulheres numa fase reprodutiva que não é aquela padrão habitual de anos atrás. Hoje elas pensam em engravidar por volta dos 35, 40 anos de idade, né? Recidiva de miomas, a própria endometriose também, de uma maneira muito grave, né, cometendo a mulher. Então, são os desafios que a gente se depara hoje. E, para isso, nós estamos evoluindo em termos de conduta, de aspecto clínico, né, diagnóstico por imagem, e os tratamentos vêm evoluindo também, graças a Deus, para a gente poder atender essa demanda. E uma coisa muito importante, que a gente sempre deve começar por ela, né, é a parte clínica da doença, né? Então, eu sempre aprendi com os professores, desde a época do Pérola Byton, né, que eu fazia um ambulatório como residente, ao meu lado, Nilson Roberto de Mello e César Eduardo Fernandes, fazendo o climatério, né, eu sempre aprendi que o diagnóstico clínico é o mais importante. E o que mudou com relação à parte clínica da mulher com mioma uterino? Não mudou muita coisa. É o padrão clínico habitual. Sangramento, cólica, dor, aumento de volume. No quesito sangramento, e eu, como essa aula eu dou para o 4º ano da Faculdade de Medicina, eu falo para os meninos assim, quando você fala em sangramento, para evitar erro, sempre inserir o mioma dentro do palme-coin, né? Porque, assim, dessa maneira, você não vai operar um suposto leiomioma numa mulher com adenocarcinoma de endométrio, né? Tanto que uma das atitudes que eu tenho no grupo cirúrgico, quinta-feira, quando a gente vai operar no HC, retirou a peça, retirou o útero numa esterectomia, abrir a peça e fazer uma avaliação macroscópica do material, né? Por quê? Macroscopicamente, você pode determinar alguma alteração, e se não for um mioma, se não for um sangramento por mioma, for um sangramento por um problema de endométrio, um adenocarcinoma, uma hiperplasia, você pode, naquele momento, já ampliar sua cirurgia, se for necessário. Então, pensar na cavidade endometrial como causa de sangramento. Não é porque a paciente apresenta um mioma ou ultrassom que ela obrigatoriamente está sangrando pelo mioma. Ela pode estar sangrando por uma alteração de cavidade endometrial, né? As causas não estruturais. Eu tive poucas vezes na minha vida a oportunidade ou a necessidade de deixar drenos em paciente com mioma uterino e esterectomia. Mas uma delas foi emblemática para mim. Uma paciente que, naquela época, a gente não tinha todo esse controle de medicação, cirurgia segura que existe hoje, o questionamento das medicações, a paciente estava tomando AS, né? E inadvertidamente ela foi operada, colocada em centro cirúrgico, sangrava demais. Então, ela tinha uma coagulopatia induzida, né, naquela situação, pelo uso de uma aspirina, né? Outra situação interessante, a mulher na perimenopausa. Então, ela não obrigatoriamente está sangrando pelo mioma, que ela tem uma chance enorme de ter. Ela pode estar sangrando por um distúrbio ovulatório. Não é necessário operar essa mulher. Você pode simplesmente corrigir o distúrbio ovulatório, né, e evitar uma cirurgia. Então, colocar dentro do quesito sangramento, que é um sintoma muito importante do mioma, o palme-coin. Realizar o diagnóstico diferencial, né, para evitar a chance de erro. Isso eu aprendi na MI, quando o professor Ricardo Tapajós dava aula de antibiótico terapia. Ele colocava os antibióticos em caixinhas, né, e ensinava antibiótico terapia, né, mostrando as partes diferenciais da atuação de cada antibiótico. Então, o mioma tem que ser inserido em diagnóstico diferencial para a gente minimizar o risco de errar no diagnóstico clínico. Com relação à imagem, imagem é um tema muito, muito importante em mioma, né? E eu vou resumir 2 principais métodos de imagem que a gente tem para avaliar útero e mioma, que são a ultrassonografia e a ressonância.
É óbvio, a gente vive num país, a gente tem uma situação econômica que não nos permite solicitar a ressonância para toda mulher com mioma uterino. Não dá. É economicamente inviável solicitar a ressonância para todo mundo e não há necessidade, né? Então, algumas características com relação à aplicação do ultrassom da ressonância no mioma. Com relação ao ultrassom, e aqui eu queria agradecer e parabenizar o Dr. Ricardo Simões, que eu tenho a oportunidade de dividir espaço no hospital com ele, né? Tanto no hospital universitário quanto no hospital das clínicas, e muita conversa, muito café a respeito de mioma, e o consenso MUSA, que em 2015 determinou, né, uma padronização dos laudos ultrassonográficos que envolvem útero e mioma. Então, quando a gente hoje, 2021, vê que existe uma confusão enorme, né? Um lauda o maior nódulo, o outro lauda o laudo que é o mioma que está mais perto da cavidade. Então, existe um consenso que foi feito por cirurgião, patologista, radiologista, eles se reuniram, né? E fizeram um consenso. Se os radiologistas seguissem esse consenso, como o doutor Ricardo brilhantemente faz lá na Gineco, a gente poderia ter uma qualidade de laudo de ultrassom melhor, né? Então, o consenso MUSA diz que você precisa descrever no mínimo 4 nódulos de mioma, no mínimo 4, que são os principais. Manto interno e manto externo. Ecogenicidade do nódulo. 3 dimensões de cada nódulo, vascularização, ou seja, tem toda uma padronização. E digo mais uma vez, se a gente tivesse uma aplicação desse consenso de uma maneira mais uniforme entre os radiologistas, o ultrassom ele seria visto de uma maneira muito mais interessante, né? Mas, como falei anteriormente, os casos estão cada vez mais complicados, né? E você pega uma mulher sem filho, com desejo reprodutivo, um útero grande, é óbvio, o ultrassom tem suas dificuldades. E aí a gente vai para a ressonância, né? Então, aplicar a ressonância magnética somente em casos selecionados, onde a ultrassonografia não consegue ter uma avaliação detalhada da morfologia uterina. Eu trago esse trabalho de ressonância magnética que eu acho interessante. Esse autor, ele avaliou aqui, vocês notam, o número de myced miomas que não foram vistos aos métodos de imagem, o número de miomas na patologia, que foram retirados na cirurgia. Em preto, ultrassom, né? Em clarinho aqui, a ressonância magnética. Então, notem vocês que a ressonância sempre tem uma chance, o ultrassom sempre tem uma chance maior de erro, de myced miomas não vistos, né? Fizeram uma regressão logística desse estudo, né? E, como a gente sempre gosta de ponto de corte, né? Esses autores concluem que em úteros maiores do que 375 centímetros cúbicos e mais do que 4 miomas, a ressonância magnética ela tem uma aplicação interessante para avaliar a morfologia uterina e indicar um tratamento conservador ou não. Vejam bem, não é para tratamento radical, não é para esterectomia. Mas, se vocês querem um ponto de corte para aplicar a ressonância numa mulher com mioma e desejo reprodutivo, um útero acima de 375 ou mais do que 4 miomas, já começamos a pensar na aplicação da ressonância como uma ferramenta interessante para minimizar riscos, né? Então, com relação à imagem, essas duas visões, né, do ginecologista, eu acho que a gente precisava sedimentar esse conceito. E outra situação importante da ressonância também, ela vem evoluindo demais, né? Com a injeção do contraste e a visualização de velocidades, de difusão de contraste, hoje a gente consegue ter
uma boa avaliação da morfologia do útero, do nódulo, é óbvio, não exclui malignidade, mas em alguns casos específicos a gente tem aí imagens muito sugestivas, né? Então, principalmente no quesito sarcoma, às vezes a ressonância pode nos ajudar. Pulando do diagnóstico por imagem, partindo um pouco agora para tratamento, né? O que a gente pode falar para vocês que existe de novo em tratamento, né? E eu trago aqui para vocês um trabalho que foi feito nos Estados Unidos. Eles uniram 9 grandes centros de tratamento de mioma uterino, né? E eles fizeram um levantamento retrospectivo de todas as cirurgias que foram feitas naquelas mulheres num determinado período de tempo. E aqui, vocês vejam, com relação, eu estou falando de tratamento, vocês vejam que a gama, as possibilidades de tratamento são enormes, esteré, miomé, ablação de endométrio, embolização de artéria uterina, ultrassom de alta intensidade guiada por ultrassom, a radiofrequência, né? Então, existe uma gama enorme de tratamentos, né? Isso demonstra a dificuldade que a gente tem em introduzir o melhor tratamento para cada mulher. Mas a esterectomia continua sendo a campeã, né? Principalmente em mulheres acima de 40 anos de idade. Então, vocês vejam aqui uma grande incidência, né? A miomectomia vem em segundo lugar. Aqui já vai mais para pacientes de 30 a 40 anos de idade, nessa faixa etária, a aplicação da miomectomia. Chamar a atenção de vocês, uma coisa interessante, né? Miomectomia em mulher acima de 45, aqui de 40 a 50 anos de idade. Uma taxa que eu não julgo desprezível, né? E eu, como a vida inteira trabalhei com tratamento conservador, né? Fiz toda a minha linha de pesquisa com embolização de mioma, eu sempre lidei muito com mulher com desejo de tratamento conservador do útero. Mulher que desejava, é óbvio, melhorar os sintomas relacionados ao mioma, mas desejava manter o seu útero. Então, e mulher também, você vê que não tem, às vezes, a indicação de fazer uma embolização, mas que quer ficar com o seu útero. Então, a miomectomia, por um simples desejo da mulher de manter o seu útero, em pessoas que ainda não têm desejo reprodutivo. É de se pensar nisso. Tanto que, na indicação da esterectomia, pensar muito e conversar bastante com o paciente com relação à parte psicológica da retirada desse útero. Muitas mulheres não estão preparadas para retirar o seu útero, da parte psicológica. Então, e aqui vai, várias possibilidades, a embolização de artéria uterina, entrando aqui também de uma maneira bem interessante no rol de tratamentos, né? E são essas opções. Então, a gente vai falar um pouquinho das principais, né? Vou discorrer alguma coisa sobre as principais. E é óbvio, quando a gente fala na possibilidade de tratamento, a gente, relacionado ao mioma, a gente entra num verdadeiro roadmap de decisão, né? Então, envolvem aí várias coisas que vão desde hormonioterapia, observar e monitorar o próprio DIU medicado, ablação de endométrio, remoção dos miomas, embolização e HIFO, e a esterectomia, robótica laparoscópica, laparotômica, vaginal, ou seja, todas as vias de esterectomia. É um verdadeiro, eu chamo de roadmap, né? Então, tem essa divisão aqui de possibilidades, e tudo vai em cima de uma cabeça de um ginecologista pensante, né? E esse ginecologista que está inserido aí, né, nessa situação de tratar essa mulher, ele vai valorizar os sintomas da paciente, a idade, desejo de manutenção de fertilidade ou não. Como disse a vocês, aspectos psicológicos de sexualidade, antes de indicar uma esterectomia numa mulher com um mioma supostamente benigno, pensar muito no aspecto psicológico e de sexualidade dessa mulher. Muitas não estão preparadas para a retirada do útero. Morbidade cirúrgica. Quem trabalha em hospital escola, né, e é brincadeira, chega na quinta-feira lá, você vai operar,
São sempre... A obesidade, ela virou uma endemia, né? Então, é endêmica, as pacientes muito obesas, né? E até uma relação entre obesidade, por conversão periférica, e mioma uterino. Então, a paciente é mais obesa, o mioma é maior, ela é mais sintomática. Então, às vezes, a morbidade cirúrgica pode contraindicar um tipo de tratamento ou outro. Você pode fazer uma embolização numa mulher com mioma, uma obesa mórbida, evitando uma cirurgia, né? Sempre valorizar a qualidade de vida e avaliar muito bem a morfologia uterina, o tamanho do útero, para você indicar a via X, a via Y, a via Z de resolução. Então, esse é o Mind Map, né? Isso é um exercício que o colega, na consulta, frente a uma paciente com mioma, tem que fazer, né? Então, é sempre bom lembrar que existe essas vias de avaliação, né? E com relação agora à introdução da conduta do tratamento, a conduta expectante, ela é absolutamente aplicável, né? Uma vez que confirmar histologicamente o mioma é desnecessário. Então, esse negócio, vamos tirar para ver se é benigno ou maligno, de maneira geral, isso não se aplica, né? Então, o mioma, e até para orientar as pacientes e tranquilizá-las, ele é benigno, né? A conduta expectante pode ser utilizada, principalmente em pacientes assintomáticas ou oligossintomáticas, e há uma manutenção clara da qualidade de vida nessas mulheres, né? E isso através da aplicação de questionários de qualidade de vida validados. E como fazer essa conduta expectante? Então, como outros tantos temas relacionados ao mioma, não existe evidência científica boa de como conduzir essa paciente. Então, você vai ouvir, eu repito um ultrassom em 6 meses, eu repito em 1 ano, eu não repito ultrassom, eu só faço a parte clínica, eu só faço exame ginecológico. Então, não existe evidência científica para dizer como seguir essas pacientes. O que se sabe? Que o ultrassom é um método importante para diferenciar miomas e patologias anexiais, principalmente quando o útero cresce muito, fica difícil ver anexo. Controle hematimétrico dessas pacientes que, às vezes, fazem aquelas anemias oligossintomáticas, anemias crônicas, né? E o screening para hipotireoidismo é muito importante nesse grupo de mulheres de conduta expectante, né? A questão do crescimento rápido. Está crescendo rápido, precisa operar, que é o sarcoma. Cuidado, tá? Isso você está falando uma não verdade, né? Porque não indicar uma cirurgia, uma miomectomia por crescimento rápido, você está no nível B de evidência. Não é um nível A, mas é um nível B. Você pode seguir e pode acreditar que aquele mioma, a depender do caso e da paciente, é óbvio, é um mioma de natureza essencialmente benigna. Com relação ao tratamento clínico, aí o professor Salomão já me falou que não é para falar de tratamento clínico de mioma e voltar no que tem já passado. O uso do anti-inflamatório e do antifibrinolítico durante o período menstrual, muito bem definido, né? Não é validado para o uso de mioma, mas sim validado para o uso de sangramento uterino anormal. Pílulas anticoncepcionais combinadas, progesteronas, né, as diversas modalidades de progesterona e os análogos do GnRH. Não mudou muita coisa, né? Então, a gente tem, de maneira resumida, esse arsenal de medicações para o tratamento dessas mulheres, né? Eu vou pensar um tema muito importante que tem me preocupado um pouquinho nos últimos anos aí, com relação a algumas situações que eu vivi, né? E é relacionado à progesterona. Eu tenho tido algumas situações interessantes relacionadas ao uso da progesterona, principalmente as progesteronas de depósito e mioma uterino, né? Então, o que eu tenho visto? Que algumas cirurgias que eu realizei, mandando o espécime retirado para anatomia patológica,
eu me deparei com a possibilidade de um tumor de potencial incerto de malignidade, né, o STUMP, né? E aí, e não foi uma vez, não foram duas vezes, foram mais de 3 ou 4 vezes nos últimos anos agora. Peguei esse material e pedi uma revisão de lâmina para Filomena, né, que é muito aí ambientada com o diagnóstico de alterações e anatomia patológica relacionada à gineco. Aí a Filomena, brilhantemente, fala assim, não, mas me fala uma coisa, e isso vai para a primeira dica que eu dou, né? A gente sempre faz naquele pedidinho de anátomo patológico, põe útero, põe mioma, e não escreve muito a história clínica do paciente. Então, ela me pergunta, essa paciente usava progesterona? E, bingo, ela era usuária de progesterona. Então, ela fala assim, olha, Marcos, é o seguinte, que pacientes portadoras de mioma, né, e aí ela chama de efeito progestacional, né? Essas pacientes, elas podem apresentar, e ela diz aqui, estão presentes fenômenos degenerativos, sobretudo hialinização estromal, alterações mixoides e edema, além de extensas áreas de necrose. Em vários focos, o padrão de necrose mimetiza a necrose tumoral vista em tumores de potencial incerto e leiomiosarcomas. Ou seja, o uso crônico de progesterona nesta paciente, em mais algumas que eu tive, mimetiza um leiomiosarcoma. A progesterona tem a capacidade de induzir figuras de mitose, necrose e degeneração celular nas mulheres com mioma, né? Aí a Filomena conclui, entretanto, nesse contexto, e com a baixa contagem mitótica associada à mínima atipia citológica, nossa opinião é que se trata de um leiomioma usual sobre efeito de progestagênio. Então, quando vocês se deparam aí com um potencial incerto de malignidade, um STUMP, revejam o prontuário clínico dessa mulher e quando forem pedir a anatomia patológica, informar o patologista que essa mulher era usuária crônica de progesterona. E a Filomena, ela ainda manda um artigo, né, dizendo e sedimentando muito bem essa opinião dela com relação às alterações não usuais morfológicas de miomas uterinos em pacientes tratadas com progesterona, né? E pede aqui para os patologistas ficarem atentos, né, com essa associação, e porque pode mimetizar um diagnóstico de sarcoma ou STUMP, pode confundir o patologista. Então, essa é uma situação que eu julgo interessante, né, para a gente colocar aí no nosso mindset com relação ao estudo da associação da progesterona e o mioma. Os análogos, né, que estão aí, principalmente agora na época da pandemia, foram muito utilizados lá na clínica ginecológica, no ambulatório, a gente usou bastante, porque o centro cirúrgico estava fechado, né? Eles, pré-operatoriamente, para melhorar a condição clínica de paciente, tirar anemia, reduzir mioma, mudar a via, né? Até em mulheres no período da perimenopausa, para evitar uma cirurgia, tem uma aplicação bem interessante e a gente não pode simplesmente esquecer, né? E atrofia endometrial para esteroscopia, né? E aqui eu faço a lembrança da doutora Anne Cavalcante, que nos ajuda lá, sempre disposta a ajudar com relação à aplicação da esteroscopia nessas mulheres com mioma. Então, muita discussão com relação ao uso de análogo e os benefícios dele em pacientes que necessitam de uma miomectomia esteroscópica. Em 2018, a SOGESP pediu para a gente fazer uma revisão sistemática com relação a quando indicar terapia medicamentosa antes do tratamento cirúrgico de mioma uterino. Então, fizemos uma revisão sistemática e foi para a recomendação SOGESP, aquele livrinho que eles têm lá, né? E 2 drogas deram evidência científica de melhora clínica. O análogo,
né? A goserelina ou a triptorelina, ou a leuprolida, desculpa, a goserelina ou a leuprolida, né? Deu evidência científica. E aqui um pulo do gato que a gente tem usado nas cirurgias da gineco, nas miomectomias, a gente pede para o pessoal, para os residentes lá, colocarem o misoprostol, né? 1 hora antes da miomectomia. Então, via vaginal, 2 comprimidos de 200, são 400 microgramas, via vaginal, 1 hora antes da cirurgia, coloca, e parece que com isso, não parece, desculpa, mas a gente tem evidência científica de diminuição de queda de hemoglobina no pós-operatório e a necessidade de transfusão de hemioconcentrado cai. Nós estamos fazendo um estudo piloto lá com a preceptora, com a Priscila, para fazer uma avaliação mais detalhada dessas pacientes aí e uso de misoprostol no pré-operatório da miomectomia. Então, é uma dica legal que a gente pode utilizar e também aqui lembrar do Sérgio Ribeiro, que foi um colega que ajudou na confecção desse material. Ano passado, participei de um mestrado da Unifesp, uma colega, uma ginecologista, que fez uma revisão sistemática sobre o uso de vitamina D e mioma. Então, a vitamina D entrando agora também no mioma uterino, no meio de campo aí de tratamento, proliferação, apoptose, ou seja, a aplicação da vitamina D para controle dessa situação, minimização de riscos, né, e recidivas. Então, existem, e foi publicado agora na Fertility 2021, a vitamina D in vitro e in vivo, mostrando aqui in vitro a diminuição de proliferação de células e o aumento de apoptose, e in vivo, diminuição do tamanho de tumor e aumento de apoptose, né? E aqui uma lembrança também, aqui eu faço uma lembrança da doutora Ceci, a minha orientadora do meu doutorado, os fitoterápicos, né? Aqui o extrato de chá verde também mostrando a influência, né, do uso dessa medicação, né, no controle dos miomas e diminuição. Então, vitamina D parece que tem aí uma ação que a gente precisa estar atento e valorizar, né, a utilização dessa medicação com critérios ainda que precisam ser definidos. Tratamento cirúrgico, né? Sempre vem aquela dúvida, é mioma, é sarcoma, morcela, com endobag, sem endobag, tira pela via vaginal. Antes de chegar nessa confusão, eu sempre falo, vamos relembrar quais são as pacientes de risco para sarcoma, para a gente não submeter essa mulher a uma agressão desnecessária. Então, sempre lembrar, vai operar uma mulher por mioma, né? Essa mulher tem mais do que 60 anos de idade, né? Raça negra, usuárias de tamoxifeno, né? Tem por mais de 5 anos, irradiação pélvica pregressa, síndrome carcinomatoide renal e sobreviventes de retinoblastoma. Então, antes de entrar nessa seara de discussão se é mioma ou sarcoma, ressonância, marcador tumoral, voltar para os fatores de risco, né, para frente a uma paciente de alto risco, propiciar a terapia adequada a essa mulher. Isso com muita evidência naquele momento do morcelamento e todo aquele problema que deu nos Estados Unidos, né? Então, o pessoal reviu muitos critérios. Então, eu acho que o mais importante é voltar a dar um passo atrás e, na história clínica, sempre valorizar as possibilidades em termos de epidemiologia do processo. A miomectomia, né? Então, a miomectomia é o tratamento de excelência aí para mulheres que desejam engravidar. Habitualmente, a gente usa a miomectomia em intramurais acima de 5 centímetros ou crescimento rápido, né? A gente promove a miomectomia, cirurgia. Submucosos vai para a esteroscopia. E abaixo de 5 centímetros, abaixo de 5 centímetros, a gente vai para
a gente vai para sintomas presentes, tratamento clínico, e na falha considera a cirurgia. E sintomas ausentes, aí a gente espera 1 ano, né, para essa mulher engravidar. Se ela não engravidar, a gente considera a cirurgia. Então, esse é um fluxograma bem resumido, é óbvio, é muito difícil colocar isso numa aula, mas bem resumido para você entender para que lado você corre na indicação da miomectomia. A esterectomia em miomas resistentes a tratamento clínico depende da habilidade do cirurgião, do volume, do biotipo da paciente, condição clínica e suporte hospitalar. Não existe a melhor via, não existe. Existe aquilo que você sabe fazer melhor. Então, se você fazer a laparotomia melhor, ótimo. Se você fazer a laparoscopia melhor, muito bom. Robótica vaginal, o que você tem de melhor para oferecer àquela mulher é o que você deve fazer. Então, a esterectomia, normalmente, em mulher resistente a tratamento clínico, mais uma vez, avaliar muito bem o contexto psicológico dessa mulher antes de oferecer a retirada do útero. A embolização foi meu mestrado, meu doutorado, né? São mulheres que não desejam a retirada do útero por uma questão de sexualidade feminina. Gosto muito de indicar a embolização em mulheres com morbidade cirúrgica elevada, né? Então, tive muito sucesso, histórias muito boas com a indicação desse tratamento. Foram pacientes selecionadas por mim, pelo ginecologista, nunca selecionadas pelo radiologista vascular, sempre pelo ginecologista, preparadas por mim, e eu acho que isso fez a diferença no resultado desse tratamento nesse grupo de mulheres. Né? É uma alternativa à retirada do útero, à embolização, em mulher sintomática que não quer ser submetida à esterectomia. A radiofrequência vem aparecendo, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, consigo abrir esse vídeo da radiofrequência. Então, a radiofrequência é feita pelo ultrassom. É feito pelo ultrassom, então vocês vejam aqui a emissão de onda de ultrassom, os miomas. Acopla-se uma agulha no transdutor do ultrassom transvaginal. Essa agulha penetra o miométrio, emite uma radiofrequência no mioma, necrose esse mioma. Você pode fazer a mesma agulha você pode fazer a necrose de outro mioma. Então, é um raifo que não precisa da ressonância. Você já vê o resultado em tempo real com o ultrassom. É um raifo mais barato. Então, muito interessante, promove a necrose e a diminuição dos miomas. A gente tem poucos casos ainda, né? Muita ciência precisa ser feita em cima desse tratamento. Miomas pequenos, justacavitários, parecem que têm uma indicação legal interessante, né, para a gente iniciar aí protocolo de pesquisa no HC. Inclusive, o pessoal da radiologia se dispôs a fazer tratamento. Eu conto aí com a ajuda do meu colega Pedro Monteleone, para ver se ele indica alguns casos para a gente começar um protocolo. Já estou terminando, esse é o penúltimo slide. Eu chamo de interfaces do mioma e coloco no desafio. Por quê? Assim, eu vejo o mioma como uma doença que tem interface com várias situações, né, na gineco. Então, você vê, por exemplo, a interface do mioma com a reprodução humana. Não só a infertilidade, mas anticoncepção e climatério. Então, tem muita possibilidade de protocolo, de estudo, né, de mulher com mioma numa situação de reprodução humana, climatério, anticoncepção, infertilidade. Interface do mioma com a onco abre um leque de opção de protocolo, de pesquisa, de estudo muito grande. Com anatomia patológica, nem se fala. Precisamos muito de uma fluidez, né, colocar um óleo nessa engrenagem para estabelecer estudos que envolvam mioma e anatomia patológica. A parte vascular, e aí eu volto na minha formação, né? A parte de nutrição, a parte até de tratamento por embolização, ou seja, o vascular, a parte vascular, o ginecologista precisa estar atento, né? A interface do mioma com a biologia molecular pulim. Isso precisava ser mais definido, né? A gente precisava ter mais ação nessa interação. E a radiologia, né? Nem se diga, não só a radiologia de imagem, mas a radiointervenção, né? Também
colocando aqui situações em que a gente pode se beneficiar da radiologia para poder tratar essas mulheres. Então, é uma engrenagem que precisa de uma lubrificação para a gente poder evoluir no diagnóstico, no tratamento e da melhora das mulheres com mioma. E, para terminar, eu quero fazer uma lembrança ao professor oriundo italiano, assim como eu sou também, né, da Itália, professor Dario Birolini, professor do trauma, que é uma pessoa que eu admiro demais, né, e convidar vocês, ontem eu estava preparando a aula, me deparei no negócio de slow medicine, né, acho que muitos de vocês já devem ter visto, né, medicina sem pressa, e tem uma entrevista do Dario Birolini, de 8 minutos falando sobre isso. Muito legal, muito interessante. Se vocês tiverem um tempinho aí, eu acho que vale a pena. Muito obrigado, professor. Eu termino por aqui e me coloco aí à disposição para eventuais questionamentos. Parabéns, Cristina, pela apresentação muito clara, bem didática e trouxe pontos importantes. Eu não sei se tem mais um fone ligado. Eu vou chamar a atenção do uso de medicação hormonal antes de cirurgia. Isso realmente tem que ser informado ao patologista. E que quem comanda a equipe multiprofissional, que você mostrou bem, das pacientes com mioma, é o ginecologista. É ele que orienta, é ele que traça as condutas. Então, acho que esses dois aspectos são extremamente importantes.